Olá, sejam bem-vindos. A gente vai para a aula 2 do estudo de teoria do yoga e a gente está se debruçando nesse estudo, nesse módulo, que é o módulo 10. Essa técnica do yoga é uma técnica que a gente usa enquanto está em estado meditativo ou buscando um estado meditativo e trazendo equilíbrio para o nosso corpo. Essa técnica a gente chama de mudras ou mudras. Então são gestos, né? A gente viu a origem da palavra, que é mudra, né? Gerar prazer. Então toda vez que a gente for fazer um mudra, a gente tem que ter isso em mente. A gente tem que ter isso, que são atalhos, são despertares energéticos que a gente faz com o nosso corpo. Da mesma forma que a gente faz, por exemplo, quando está praticando asanas. Asanas são as posturas do yoga. Para quem é leigo nas palavras em sânscrito, asanas são posturas, né? Posturas que vão trazer um estado de consciência, um estado meditativo. Mudra, a mesma coisa. Então a gente tem que estar considerando isso para começar a experienciar isso. Mudra, gesto que gera prazer, a gente vai considerar outras coisas que a gente também já estudou em um passado nem tão distante, que é os mudras, que são os nadis, me desculpe. Os nadis são esses canais energéticos que tem dentro da gente. E no módulo passado a gente estudou os chakras, que esses canais energéticos, eles formam coágulos energéticos dentro do nosso corpo, né? Então esses coágulos energéticos são impulsionadores de um equilíbrio interno, e esse equilíbrio interno, quando bem calibrado, a gente pode dizer assim, a gente encontra um estado meditativo, a gente encontra a nossa essência, né, que está interligada com a natureza. Então a gente está considerando essas três coisas, né, os nadis, os canais energéticos e os chakras, né? E aí a terceira coisa que a gente vai considerar são que os chakras, existem dentro da gente os panchabhutas. Então esses panchabhutas são 5 elementos, esses 5 elementos estão na nossa mão. E aí o primeiro chakra vai estar aqui no dedo anelar, né? O terra, o água, segundo chakra no mindinho. Aqui a gente está com fogo, o ar e o éter. Então, quando a gente estiver ativando esses meridianos através dos mudras, a gente vai estar ativando esses 5 chakras, né? Esses 5 chakras que estão dentro da gente e que, quando eles estão em desequilíbrio, a gente observou na aula passada a questão dos doshas, né? Isso vai acarretando em doenças dentro da gente. A gente estudou que cada dosha, ela serve para algum movimento dentro da gente, né? O Pitta, o Kapha, o Vata, né? Então, o movimento da circulação, a nossa linguagem física, o Kapha, né? A nossa inteligência celular, para que cada órgão faça a sua função com a maior eficiência possível, né? E o Pitta, o nosso calor físico, né? O nosso sistema digestivo, nosso poder de depurar as coisas, né? Isso de um modo físico e no modo também mental, espiritual, os doshas estão lá. Então é nesse sentido, é nessa linha que a gente vai fazer essa experiência. E também eu queria dizer a vocês, e vou voltar a reiterar durante a nossa prática, que isso é uma prática de experiência. E cada mudra que você vai fazer agora, vai fazer pouco tempo, mas o certo, para tu ter uma experiência meditativa, tu sentir o teu batimento cardíaco quando tu fecha o meridiano, é fazer no mínimo assim 5 minutos. O ideal é 15 minutos, fazer o gesto durante 15 minutos, né? Que daí, para quem não medita, para quem medita já é difícil, né? Ficar 15 minutos segurando um gesto e tentando entrar em estado meditativo. Então a gente, para tu sentir um pouquinho do que são os mudras, no mínimo 5 minutos. A gente vai fazer essa aula, que ela é uma aula introdutória, uma aula que a gente vai experienciar, vai ver os mudras que talvez sejam mais clássicos, né? Para quem nunca teve contato, outros que a gente não vê no nosso dia a dia enquanto praticante ou viu em algum lugar. Então essa é a nossa ideia, tá?
uma prática de observação, mas sempre considerando os nadis, os chakras, né, os doshas, os nossos pontos energéticos, e a gente vai seguindo agora aqui no slide. Aqui os mudras e as partes do corpo. A gente está vendo aqui que existem mudras que correspondem a tipo sistema nervoso. A gente vai ver agora. O Jnana Mudra, que esse aqui talvez seja o mais clássico de todos, né? Então a ideia do Jnana Mudra é trazer esse equilíbrio entre os dois hemisférios cerebrais, que acalma o sistema nervoso. Aí a técnica para fazer é juntar os polegares. Esse aqui é bem clássico, né? De meditação. E esses juntar de polegares, ele simboliza o quê? Quem já participou de algumas aulas aqui, já teóricas, já vai saber mais ou menos do que a gente está falando. Ó. O dedo indicador, ele simboliza a consciência individual, Jivatma. O polegar representa a consciência suprema, que é o Paramatman. Então, a nossa ideia enquanto praticantes do yoga é fazer o quê? É o indicador e o polegar, né? Essa associação dessas duas experiências, de um nosso poder individual e no poder supremo, culminando no yoga. Por isso que é tão clássico durante a nossa prática de meditação, não só o yoga, mas os budistas usam, porque a gente vai alcançar um estado meditativo, a gente vai alcançar o Jivatma e o Paramatma quando fazer isso? Provavelmente não, mas a gente tem uma meta, né? A gente vai traçar esse caminho. Lembra? O Bhagavad Gita deixa claro, né, do Karma Yoga, que a gente traçar o caminho é muito mais importante que o final. Então, tu fazer essa prática, né, tentar deixar os teus dedinhos juntos, uma leve pressão, deixar ele para cima, abrir o teu tronco enquanto tu respira. Então tem esse simbolismo, né? Então a gente está unindo esses dois meridianos aqui, ó, né? Que é o fogo e o ar. Então a gente está pressionando eles aqui e fazendo a nossa meditação. É muito bom esse mudra também, caso tu esteja, por exemplo, se sentindo meio cansado. A gente tem a questão dos gunas, né? A gente tem a questão de tu tá mais tamásico no dia. Por exemplo, tamásico, a gente pode fazer uma tradução livre assim, que ela é quando tu tá mais cansado ou preguiçoso, tu faz o Jnana Mudra, traz algumas respirações mais potentes, que daí esse fogo e esse ar, ele vai te aquecer, ele vai te trazer presença. Às vezes a gente até soa, né? Transborda, a gente sente isso fisicamente. Eu sinto muito isso, às vezes, quando eu estou fazendo uma prática matinal ou quando estou cansado, eu faço Jnana Mudra um pouco, né? É claro que a gente vai observar os mudras aqui e cada um vai fazer o seu treino e vai gostar de alguns específicos. Eu, por exemplo, uso 2, 3 que estão sempre ali comigo. Vira e mexe eu faço algumas. A gente vai experienciar nessas aulas os mudras que são de equilibrar os chakras, né? Que são cada mudra para cada chakra e aí assim por diante. Mas a nossa ideia é bem experimental. Tá? A gente viu ali do sistema nervoso que traz esse equilíbrio. Agora a gente vai ver aqui, ó, sistema muscular. Então o Varun Mudra, que é o deus da água, facilita a hidratação e a flexibilidade dos músculos. Se você já quiser tentando experienciar, enquanto eu vou lendo o slide aqui, ó, ali tem duas maneiras de fazer, né? É o dedo mindinho e o dedão, tá? Ou é esticado ou é dobradinho. Então aqui, ó, toque a ponta do dedo mínimo com a ponta do polegar e estique os dedos. Varun é um gesto manual que promove o conteúdo da água no corpo. A água também é um símbolo de liberdade e fluidez devido à sua natureza fluida. Emulando essa qualidade da água, Varun Mudra traz clareza mental e calma. Por isso também é chamado de selo da clareza mental. Então tem duas maneiras de fazer ali, né? Um com o dedo esticadinho, outro com o dedo dobradinho. A ideia é tu juntar esses dois aqui, né? Fazer esse aqui, que é o elemento água, e o elemento fogo. Então tu vai juntar e deixar ou ele esticadinho, né, ou ele mais dobradinho, mas a ideia é deixar sempre juntinho os dedos que estão de sobra, tá? Para que a gente não perca essa energia, deixa juntinho, né? Quem é reikiano faz o reiki assim, né, para fazer aquela concentração. Também tem a mesma pegada do reiki, né, os meridianos, os chakras,
Então, o Varun Mudra vai, por exemplo, se tu tiver também com um pouco de ressecamento de pele ou até questão intestinal, né? Muitas vezes a gente está ressecado, a gente faz esse mudra e, como eu falei para vocês, agora a gente está experienciando ele. Aí, de repente, no fim dessa aula, tu escolhe um. Tô precisando do sistema muscular, ou agora a gente viu o sistema nervoso, ou experiencia pelo menos 2, faz a tua meditação de 10 minutos, experiencia 5 de cada um, é uma dica boa para quem está vendo essa aula. Agora a gente vai aqui para o sistema esquelético, ó, Adhi Mudra, vindo do céu. Aqui, se você já quiser fazendo, né, para experienciando, é bem simples esse, né? Proporciona força e estabilidade para todo o corpo e sistema esquelético. Com as mãos em punho envolvendo os polegares, descanse as mãos nos joelhos. Outro simbolismo vem do fato de que todos os dedos estão enrolados. O polegar representa o fogo e ao conectar todos os elementos com o fogo, podemos sentir maior força interior, força de vontade, confiança e coragem. O Adhi Mudra pode ser usado na prática de yoga fazendo asanas e os pranayamas. Esse aqui é bem clássico, né? A gente faz esse mudra quando a gente é criança, quando a gente é recém-nascido, né? A gente está aqui com esse mudrazinho, quando é uma criança, um bebezinho, a gente abre, às vezes tem até uma sujeirinha assim no meio das mãos. Por quê? Porque a criança precisa disso, né? Precisa dessa segurança, dessa força de vontade, dessa confiança, de coragem, né? Então isso está muito imaturo ainda na criança, então é meio que natural. Vocês vão ver vários mudras, que a gente faz os mudras naturais, assim como a gente viu na aula anterior, né? Que o movimento das nossas mãos, ela dá várias dicas de desequilíbrio dentro da gente. Então, por exemplo, esse mudra, fazer ele aqui, às vezes quando tu vai precisar de força, tu tá se sentindo abalado ou tá com o emocional abalado, abre, faz o Adhi Mudra, isso vai te ajudar muito, porque vai trazer uma contração, o teu corpo vai entrar num estado mais alerta, né? Vai trazer mais presença, mais clareza mental. Então esse Adhi Mudra também, ele interage no nosso sistema esquelético, né? Que traz, o que o esqueleto simboliza pra gente? Simboliza a nossa base, a nossa firmeza, né? Então às vezes a gente tá meio bambando, né? Principalmente no emocional, faz a meditação aqui, ó, no Adhi Mudra. Então recolhe aqui o elemento fogo e fecha com os outros 4 elementos. Experiencia um pouquinho fazer isso. A gente fez, então as dicas continuam a mesma, vocês vão observando aqui enquanto eu falo, porque daí vocês já vão experienciando um pouco, né? Às vezes, sei lá, fecha os olhos, alguma coisa desse tipo, mas também, claro, a gente vai apenas experienciar um pouco dos mudras. Aqui agora a gente já vai falar de sistema respiratório, esse aqui é bem legal, que é o Prana Mudra, energia vital, né? Que facilita a expansão dos pulmões e todo o sistema respiratório. Junte o polegar com os dedos mínimo e anelar e estique os dedos médio e indicador. Prana é a única fonte de vitalidade dentro de nós. Por isso é chamado de força vital. Para invocar essa energia vital, fazemos o Prana Mudra, combinando a energia do dedo mínimo e o dedo anelar com a energia do fogo do polegar. Então esse mudra é muito eficaz quando você está com pouca energia, bocejando excessivamente e diminuindo sua produtividade durante o horário de trabalho. Então é isso, esse Prana Mudra, ele faz aquele quase o mesmo efeito do Gnana Mudra que a gente fez lá no início, né? Só que aqui a gente vai estar interagindo bem com esse elemento aqui, né? Do dedo anelar, terra, né? Água e fogo. Então tu vai deixar esses 2 abertos aqui, ó. Então eles são um elemento bem vital, né? Terra, água e o fogo é aquilo que vai trazer um impulso, vai trazer a vontade, vai trazer a presença. Então é bem bom esse mudra, até a gente fazer aqui já dá para perceber que a gente fica mais ativo, né? É um mudra que desperta, né? Que entra em contato com esses meridianos e o teu respirar, o teu prana vai ficar mais assentado, tu vai proporcionar que o prana, que é esse fluido vital que habita a gente e que a gente capta em maior quantidade através do ar, que esse prana ele entre e consiga nutrir todo o nosso corpo físico e o nosso corpo energético, espiritual.
Essa é a ideia do Prana Mudra. Aqui do gastrointestinal, que é o Puchan Mudra, aquele que alimenta. Aí vocês podem já tentar fazer aqui, ó. Então, com a mão esquerda é tipo um símbolo do rock, assim, né? Tu vai deixar o mindinho, o dedo indicador, aqui o dedo do meio, o dedo anelar e o dedão juntos. E aqui a gente faz o outro mudra, esse que a gente acabou de fazer, com a mão direita, o Puchan Mudra, tá? Então a gente faz esse movimento e a gente faz isso, ó, né? Ó, esse que a gente acabou de fazer, que é o Prana Mudra, e o outro Mudra que tá aqui, que é o Vyam Mudra. Agora a gente faz aqui, ó, aquele que alimenta e ele vai interagir no nosso gastrointestinal. Estimula o fogo digestivo e a assimilação completa dos nutrientes. Os dedos da mão direita são mantidos em Vyam Mudra. O dedo indicador e médio tocando o polegar, que simboliza a recepção e aceitação. Os dedos da mão esquerda são mantidos em Apana Mudra, dedo médio e anelar tocando o polegar. Então, que simboliza o processo de eliminação do corpo. Esse Apana Mudra aqui é bem interessante também, depois a gente vai estudar ele mais pra frente, ó. O Puchan Mudra ativa o Manipura Chakra e trata problemas de refluxo e arroto. Então, nesse mudra, né, não vai ter como eu fazer ele aqui, vou me focar aqui na figurinha. Ele faz, são dois movimentos, né? São esse daqui e esse daqui, o Apana Mudra, e aqui ele tá, o Vyam Mudra, né, que tá falando aqui, o dedo indicador e o médio tocando o polegar, é o mesmo que a gente fez aqui, só porque aqui ele tá com o nome Prana Mudra, né, que também muda, né? Muda um pouquinho o nome, às vezes os mudras, eles têm 2, 3 nomes, tá? Então aqui ele também é chamado de Vyam Mudra. Aí tu faz o Apana Mudra e o Prana Mudra, e aí faz com que ele interaja no nosso sistema gastrointestinal, tá? Então a gente faz o Puchan Mudra, que é a união desses dois mudras. Tá certo? Aqui o sistema cardiovascular, a gente vai para o Kapota Mudra, que é o pombo. Então é quase um Namastê, né? Que é um Anjali Mudra, mas ele tem essa barriguinha aqui, ó. Gera um sentimento de bem-estar, abre o coração, nível emocional, junte as palmas das mãos e depois abre o espaço entre elas como o peito de um pombo. Kapota é aplicado para representar saudação respeitosa, conversa com professores, marca obediência e aceitação. É um mudra símbolo do Ahimsa. Por que é o símbolo do Ahimsa, a não violência? Porque tem um pombo, né? O pombo é o símbolo da paz. Então eu sempre termino a minha prática fazendo o Kapota Mudra, né? Sempre tem aquela volta à ancestralidade, né? De a gente estar com a mão em frente ao peito e agradecendo toda a ancestralidade. Isso no fim de uma prática de Hatha Yoga, né? E aí quando a gente termina, a gente se cumprimenta. Quem está praticando yoga aqui nos tapetinhos, a gente se cumprimenta. Eu costumo usar o Kapota Mudra, né? Que é um mudra realmente que traz essa ideia do ahimsa, da não violência, da gratidão, né? E também interage bastante no nosso sistema cardiovascular, porque também está bem próximo ao nosso coração, a gente está unindo todos os meridianos, né? É bem interessante. Agora aqui, por último, o sistema imunológico, né? Que é o Uttar Body Mudra, que é mais perto do despertar, ativa a glândula timo, né, que é essa glândula também do coração, ó, e aumenta a autoestima. Pode ir tentando fazer aqui, ó, entrelaçar os dedos, né? Aqui são os dedões que estão aqui embaixo, o dedo indicador lá em cima e o restante está entrelaçado, levando lá para cima. Bem parecido com Kali Mudra, né? Só que o Kali Mudra a gente junta aqui os dois, as palmas das mãos estão juntas, aqui elas estão separadas. Entrelaça os dedos para fora, estica os indicadores para cima, os polegares para baixo, colocando-os na frente do corpo. Devido ao envolvimento de todos os dedos, estimula os Panchabhutas, né? E visa principalmente alcançar a felicidade e a energia. Então esses mudras, além de fazer na meditação, dá para fazer, por exemplo, esse mudra na postura do guerreiro, né? O Virabhadrasana, quando a gente leva o braço para cima, ou até naquele movimento da salvação ao sol, chegar lá em cima e fazer. Eu costumo usar mudras durante a nossa prática, o Gnana Mudra em algumas posturas, né, para trazer esse equilíbrio mais meditativo, sair daquele esforço físico muito intenso.
Então esse daqui ele interage em todo o nosso sistema imunológico. A gente vai ativando os nossos 5 elementos e trazendo esse bem-estar, né, esse sistema imunológico, promovendo a saúde dentro da gente. Aí eu vou encerrar a aula por aqui. Eu vou deixar cada mudra vai estar na descrição com cada um no seu tempinho para tu apertar lá. Vou fazer esse sistema, daí vai estar todos os sistemas ali. Eu vou deixar na descrição certinho para caso tu queira voltar e terminar essa aula fazendo uma meditação, que seja uma meditação simples. Liga aí o sonzinho do teu computador, do celular. Um sonzinho que tenha em média 5, 10 minutos, quem tem mais tempo, 15, quem quer aprofundar bem, tá? 5 é o mínimo, tá? E escolhe um mudra, às vezes faz 5 de um, 5 de outro, mas se você só tem 5 minutos para fazer essa prática, escolhe um só, escolhe o Gnana Mudra, seja ele qual mudra que tu quer, porque tu tem que sentir aquele batimento cardíaco que ocorre quando a gente está fechando aqui os meridianos e trazer dar um grau de profundidade para a nossa prática, senão vai ficar no campo da teoria, né? E na verdade é uma aula teórica, mas o que a gente quer é também trazer prática, né? Trazer uma clareza enquanto praticante de yoga. Tá bom? Eu agradeço a presença de quem pôde vir assistir e até a próxima aula. Muito obrigado, namastê.